Circunferência. Agora nós iremos estudar os pontos que satisfazem a seguinte condição. Antes foi estudada a questão de pontos alinhados, né? Dados os pontos alinhados, por isso traçam uma reta, e essa reta tem uma equação. Agora nós iremos estudar a seguinte situação. Pontos que têm essa característica, que formam uma circunferência. Então, todos os pontos que estão nessa característica de pertencer a esse contorno aqui são os pontos que satisfazem a esta circunferência. Assim como tem os pontos que pertencem à reta, né, esses pontos pertencem à reta, então eles satisfazem a equação desta reta. Isso a gente estudou na aula anterior. Hoje nós vamos estudar praticamente a mesma coisa, só que os pontos satisfazem a uma circunferência. Então agora eles vão pertencer à equação de uma circunferência. Então existe a equação da reta, que nós já estudamos, e existe a equação da circunferência, que é o conteúdo da nossa aula de hoje. Ok? Então, a equação da circunferência ela é dada em duas situações. Ela pode ser dada na forma reduzida, a equação reduzida da circunferência, que é esta relação aqui, x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual a r ao quadrado. Quem é esse a, quem é esse b? O a e o b são as coordenadas do centro da circunferência. Toda circunferência ela tem um centro, que é esse ponto que fica bem no meio dela. Então, como ele é um ponto, ele tem a sua coordenada em x, ele tem a sua coordenada em y. Ou seja, o a é o x desse ponto e o b é o y desse ponto. Quem é esse ponto? O centro da circunferência. Ok? E o r, toda circunferência tem o r. O que é o r? O raio, que é a distância do centro a qualquer extremidade dessa circunferência. Por exemplo, essa distância aqui seria o raio. Se eu traçar essa distância aqui, seria o mesmo raio, porque o raio ele é o mesmo. Se esse raio mede 2, esse mede 2, esse mede 2. Então, na verdade, essa distância a qualquer extremidade é a mesma em toda a circunferência. Certo? Ok. Então, a outra forma de representar uma equação de circunferência é a equação geral, que ela surge a partir da equação reduzida. Olha, para chegar na equação geral, só é desenvolver esse produto notável ao quadrado. Como é que a gente resolve esse produto notável ao quadrado? O quadrado do primeiro vai ficar x ao quadrado, aí 2 vezes a vezes x, 2 vezes a, 2a, né? Menos 2a no caso, vezes x, menos 2ax. Aqui, menos a ao quadrado, mais a ao quadrado, né? Porque toda coisa negativa ao quadrado dá positiva. Agora vamos desenvolver esse produto notável aqui. Mais, né? Y ao quadrado, né? Sempre é assim, o quadrado primeiro, aí 2 vezes esse, ó, 2 vezes menos b vezes y, menos 2by. Aí o quadrado do segundo, menos b ao quadrado vai ficar mais b ao quadrado. O r ao quadrado está depois da igualdade, vou trazer para antes, vai ficar menos r ao quadrado, igual a zero. Só organizando aqui, x ao quadrado, vamos trazer o y ao quadrado para o início. Agora, primeiro esses aqui, né? Agora esses dois aqui, menos 2ax com esse, menos 2by. Aí os outros que sobraram, mais a ao quadrado, mais b ao quadrado, menos r ao quadrado, igual a zero. Então, essa é expressada desta forma, nós temos a equação geral, né? Geral da circunferência. Então, a equação geral da circunferência pode ser dada desta forma e a equação reduzida da circunferência é dada desta forma. Onde, lembrando, A e B são as coordenadas do centro, que é um ponto. E R é o raio da circunferência, ok? Por exemplo, esses pontos satisfazem uma equação. Essa equação, ela ou vai ser representada assim, ou ele vai ser representado assim, ok? Vamos resolver aqui um exemplo. Verifique se o ponto P pertence à circunferência. Porque assim, no plano cartesiano tem vários pontos que pertencem à circunferência, mas tem pontos que não pertencem à circunferência. Tipo, se eu pegar um ponto bem aqui, ó, esse ponto não pertence à circunferência.
porque para pertencer tem que estar na extremidade dela, certo? Então esse ponto não pertence, eu posso pegar um ponto bem aqui, que é um ponto do plano cartesiano que não pertence. Então essa questão quer que eu verifique, ó, ela está dando um ponto do plano cartesiano qualquer e está me dando uma equação. Nesse item aí está na forma geral, ó, se você observar, está bem parecida com isso daqui. Certo? Porque, gente, A, B e C, A é um número, B também e R também. Então, quando resolve isso aqui vai gerar um número só. Quando não resolver esses aqui, né? Que no caso, aqui tem 6, que é o resultado de tudo isso aqui. Beleza. E o B está na forma reduzida, né? Vamos verificar se esse ponto pertence à equação da circunferência e se esse ponto pertence a essa equação. Beleza. Para ele pertencer, nós temos que verificar se ele está em cima. Se ele não estiver sobre a circunferência, ele vai estar dentro dela ou ele vai estar fora. Quando ele está dentro, a gente diz que está no interior. Quando ele está fora, a gente diz que ele está no exterior. Então, se ele não pertencer, ele pode estar no interior ou no exterior. Vamos resolver aqui. Solução. Vamos verificar se esse ponto pertence à referência. Para verificar, gente, só é pegar as coordenadas, porque aqui é como se fosse o valor de x e o valor de y, e jogar dentro da equação. Solução do A. Então, ó, quem é o x? 6. 6 ao quadrado, mais o y. Quem é o y? 3. 3 ao quadrado, menos 2 vezes o valor de x, que é 6, mais o y, que é 3, menos 6, igual a... Olha, esse zero vai servir para a gente comparar. Se o resultado de todo desse cálculo aqui der igual a zero, o ponto pertence à circunferência, ou seja, ele vai estar sobre a esta circunferência. Se der menor ou maior do que, se der diferente de zero, no caso, ele não vai pertencer à circunferência, tá certo? Então vamos verificar. 6 ao quadrado, 36, mais 3 ao quadrado, 9, menos 2 vezes 6, 12, mais 3 menos 6, igual a 36 mais 9, 45, né? 45 menos 12 vai dar 33, mais 3. 33 mais 3, 36, menos 6, deu igual a 30. Gente, o 30, ele é diferente de zero. Não é assim? Logo, P não P não pertence à circunferência, tá? Porque deu diferente de zero. Agora, quando não pertence, ele pode estar no interior ou no exterior. Aí, dependendo da questão, pode pedir para a gente determinar. Aí, interessante. Quando dá um número maior que zero, um número positivo, é porque ele está no exterior. Por exemplo, se aqui tivesse dado negativo menor do que zero, toda vez que dá negativo, ele está no interior, certo? Então, ó, igual a zero, pertence à circunferência. Maior do que zero, como foi o 30, está no exterior. Não pertence à circunferência, está no exterior. Se tivesse dado um número negativo menor do que zero, não pertencia à circunferência, estava no interior. Vamos responder ao B. B. Joga aqui dentro. Agora a gente não vai comparar com zero, a gente vai comparar com 9. Ó. Então vai ficar o x, quem é o x? 5 menos 2 ao quadrado mais o y, quem é o y? 3 menos 3 ao quadrado, igual a... O 9 vai servir como comparação. Vai ser a mesma característica. Se der igual a 9, pertence à circunferência. Se der menor do que 9... Se der diferente de 9, não pertence à circunferência. Se der menor do que 9, está no interior. Se der maior do que 9, está no exterior. Vamos resolver aqui. Ó. 5 menos 2, 3, né? 3 ao quadrado, 9, mais 3 menos 3, 0. 0 ao quadrado, 0. 9 mais 0 dá igual a 0. Que é igual a 0. 9 mais 0 dá igual a 9. Né? Como deu igual a 9, logo P pertence a
pertence à circunferência. Ok?